Hoje, a exemplo do que ocorreu nos últimos meses, nós estamos aqui, na última hora, no fim de um prazo, para tomarmos uma decisão em relação à medida provisória muito importante, que pretende reorganizar o setor elétrico brasileiro, mas que tem no bojo uma política que beneficia milhões de brasileiros com a gratuidade de até 80 kW, promovendo descontos para consumidores de CAD único até 120 kW. Quem, dentre os senhores parlamentares, poderia ser contra privilegiar, melhorar a condição de vida de brasileiros mais fragilizados? Mas vejam o perigo e a conta futura que está sendo apresentada às próximas gerações. Aliás, esse tipo de ação está impregnado na forma como o Partido dos Trabalhadores vem administrando o Brasil. O Brasil tem tido muito pouca sorte. Porque de 2002 para cá, e nós estamos falando num período de 24 anos, e se fizermos o marco cronológico de 26 anos, o PT governou o Brasil por 20 anos, ou vai governar o Brasil por 20 anos. Quantas oportunidades nós perdemos? O Brasil poderia ser completamente diferente, porque eles não aprendem. Eles repetem o erro até a exaustão. É um comportamento de psicopata. Faz a mesma coisa, com os mesmos métodos, com os mesmos personagens, e acredita que pode ter um resultado diferente. Não vai ser diferente. Eu quero relembrar os senhores o que aconteceu em 2012. O PT governava o país. O PT governava o país. A presidente era Dilma Rousseff. Medida provisória 579. Antecipação de concessão de operadores do setor elétrico. Diminuição por uma caneta da conta de energia numa tentativa de se reconectar com o eleitorado. Um benesse. Uma ação irrefletida e eleitoreira para se reposicionar no tabuleiro eleitoral das eleições municipais de 2012 e das eleições presidenciais de 2014. Lembrem-se o que ocorreu. Como consequência, em 2015, a tarifa foi aumentada extraordinariamente. O conjunto da sociedade brasileira teve que pagar o preço dessa insensatez, dessa ação irrefletida, eleitoreira, que tem caracterizado a forma como o Partido dos Trabalhadores tem se comportado nesses 20 anos. Vamos gastar como se não houvesse amanhã. Vamos fazer caridade com um chapéu alheio. Quando o problema acontece, repartido com o conjunto da sociedade. 2015 e 2014 e 2016, maior catástrofe econômica que o Brasil testemunhou. Supressão de milhões de empregos formais, fechamento de centenas de milhares de empresas, diminuição abrupta do produto interno bruto por 2 anos consecutivos. Aliás, com uma marca nunca antes alcançada pelo país. Nós estamos falando de um custo de 4,5 bilhões de reais a serem compartilhados pelos mesmos. Os consumidores cativos, de classe média, as empresas que vão bancar essa benesse. Nós estamos falando de uma CDE que deve ultrapassar agora 50 bilhões de reais de subsídios de um sistema que é um Frankenstein, com mais um puxadinho. Meus senhores senadores e senadoras aqui presentes, é muito fácil ficar na zona de conforto, na zona de conveniência. É muito fácil só votar. É muito fácil ceder
a uma situação em que você pode ser confrontado como se você, por ter responsabilidade, fosse um adversário da sociedade brasileira. Não. O que nós temos que ter aqui é uma preocupação com as contas públicas do país, porque quando a represa estoura, bate nos peitos e é abraçado, infelizmente, pela população mais vulnerável do país, que eles dizem defender. Essa situação é tão grave que o governo retirou todas as ações estruturais de redefinição do modelo elétrico e passou para a medida provisória subsequente, se eu não estou enganado, a 1304. Nós, parlamentares, por exemplo, do Nordeste brasileiro, e o meu estado, do Rio Grande do Norte, tem aproximadamente 8 ou 10 gigawatts instalados de energia eólica e solar, estamos passando pela seguinte situação. O governo, o Estado brasileiro, esqueça agora o governo, o Estado brasileiro, celebrou contratos com empresas, estimulou investimentos, assegurou condicionantes para que fossem instalados parques de energia eólica e solar por todo o Brasil, com o discurso de que a energia renovável era importante para melhorar as nossas fontes energéticas limpas. Pois muito bem, esta situação não está sendo enfrentada, foi também procrastinada, deixada de lado, tergiversada, escondida debaixo do tapete. Essas empresas estão tendo o seu fornecimento de energia interrompido pelo operador do sistema para evitar a quebra ou desligamento das redes de transmissão. Isso claramente é falta de planejamento. E ao invés de nos debruçarmos sobre o tema e equacionarmos o problema, ao invés de darmos garantia a quem investe no Brasil de que os contratos são firmes, ao invés de apostarmos na segurança jurídica e na previsibilidade, este governo aposta no populismo, no caos e na tergiversação. Deixa para depois. Não enfrenta o problema. Não procura a segurança jurídica. Não tenta redesenhar o setor. Não enfrenta os graves problemas que o setor tem. E nós aqui estamos, nos debruçando sobre um projeto que repete a mesma situação de 2012. Nós sabemos qual é o resultado desse filme ruim. Em algum momento, em breve espaço de tempo, nós, a sociedade brasileira, todos, inclusive aqueles que o governo diz que quer beneficiar, vão pagar uma conta salgada no futuro, porque já aconteceu em 2012. Com impacto em 2014 e 2015. Quando termina o governo, aparece a conta no governo subsequente. Eu não estou aqui elocubrando, eu não estou aqui fazendo previsões catastróficas, eu estou aqui repetindo o que disse o Ministério do Planejamento deste governo, por ocasião da apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias no começo desse ano, e chama a atenção dos senhores. Os técnicos que aqui vieram, porque a ministra naquela oportunidade nem quis vir. Quando apresentou os dados, afirmou, de forma perperentória, que o país está quebrado, vai entrar em shutdown a partir de 2027, ou seja, no ano subsequente ao término deste governo irresponsável. Que as condições que foram criadas do ponto de vista fiscal são condições que vão impedir que a área de saúde e educação tenham capacidade de cumprir os próprios ditames apresentados por este governo. Que não haverá recursos para se fazer o pagamento das obras que estão em execução. Que o governo vai estar colapsado do ponto de vista fiscal e que esses ajustes terão que ser feitos no próximo governo. Então, este governo cria os problemas e não os resolve. Empurra com a barriga para o período subsequente. Preocupado que está com políticas populistas, com políticas episódicas,
com políticas contingenciais que não enfrentam a necessidade de reordenarmos a infraestrutura do setor elétrico. Quero, deputado Fernando, que aqui estava, Bezerra, dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência fez um trabalho extraordinário. Vossa Excelência que já foi ministro de Minas e Energia, e conhece profundamente o setor, mas é evidente que o trabalho que Vossa Excelência fez também combinado com o atual governo. E problemas importantes não puderam ser enfrentados, infelizmente. Foram deixados para uma outra lei, para um outro momento, porque o governo agora está interessado em fazer mais um benesse, mesmo que isso, a médio e longo prazo, custe um preço salgado à sociedade brasileira. Então, senhor presidente, nós entendemos, todos nós, que é hora de ter responsabilidade. Votamos recentemente, e foi a última ação em que tivemos esse debate aqui nesse plenário, uma espécie de reordenamento da questão dos precatórios nas 3 unidades federativas, desculpe, nas 3 instâncias federativas, nos municípios, nos estados e no governo federal. E é evidente que precatórios é uma ação, é uma despesa que não tem previsibilidade, porque depende da vontade ou da condição do judiciário e não da administração de uma dívida pública que é administrada pelo Tesouro, pela Fazenda. Pois muito bem, naquela oportunidade, há exemplo de outras oportunidades que têm se repetido aqui como um mantra, porque este governo não faz o seu dever de casa, não ajusta pela despesa, sempre criando novos impostos. Nós presenteamos este governo com 12,5 bilhões de reais de espaço no orçamento do próximo ano. O que isso significa? Nós demos o espaço fiscal, está resolvido. Não! Isso significa que haverá um impacto no aumento da dívida pública, na sua relação com o produto interno bruto. Significa que nós estamos penalizando as gerações futuras porque estamos gastando a poupança da sociedade na frente. Significa que este tem sido um padrão de um governo que acredita sim, que gastar sem limite significa desenvolvimento e aumento de arrecadação. Acredita nisso. E a história já mostrou, inclusive nas administrações anteriores deste governo, que isso não é verdade. E já mostrou também que quem paga a conta são os mais humildes, porque eles saem incólumes, todos eles. Aliás, quando a Lava Jato foi sepultada, todos aqueles que devolveram bilhões de reais em função das delações e das provas foram inocentados, como se nada tivessem feito. Mas a população não consegue se eximir, não consegue escapar. É ela que paga a conta. E é a ela que defendemos e devemos o nosso respeito e o nosso mandato. Então, eu não posso me calar diante do que está acontecendo. Quero muito ajudar o Brasil como um todo, mas não à custa de uma ação que certamente, a médio e longo prazo, vai gerar certamente os mesmos problemas que aconteceram há pouco tempo atrás. E se nós não aprendemos com o passado, nós não teremos capacidade de conviver com o presente e projetar um futuro diferente. Muito obrigado, senhor presidente. Continuamos em discussão da matéria.